Muita boa noite, Miramoché, aqui no idioma da África. Que Deus les bendiga. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos nessa ocasião. Imana Ibahe Umuyiché, Imana Himache Omuché, ou seja, Deus abençoe a todo o povo africano. E todos os demais irmãos e irmãs. E todos os demais irmãos e irmãs presentes. E todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Uma saudação muito especial ao meu amigo, meu irmão, missionário Miguel Bermudes Marim, o qual se encontra aqui também em Kigali, Ruanda, África, com sua esposa Ruth e demais acompanhantes, e é realmente uma grande bênção e privilégio poder estar com ele aqui em Kigali, África, e assim desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós aqui na África. E para todo lugar onde estarão vendo e ouvindo essas atividades. Também me acompanha minha esposa Sara Melendes e também Julián Dias e Jorge Álvarez Guilhermos, os quais têm sido de grande bênção nesta viagem. E o que falta para esta viagem, que Deus lhes abençoe também grandemente. E todos os que estão aqui, técnicos e demais pessoas, e também, muito especialmente, a nosso irmão Bruno Cooper e a sua esposa Lorena Kenneth, que têm estado organizando essa atividade aqui junto com os ministros aqui da África. Que Deus lhes abençoe também e lhes recompense a todos por tudo que tem estado fazendo e preparando, tanto as boas-vindas, que com muito amor os ministros e alguns irmãos que chegaram já nesses dias têm tido, e alguns que ainda vêm a caminho, que saíram, que estiveram comentando que faz 5 dias que eles estão, ou seja, já fazem 5 dias que eles estão viajando. Outros faz 3 dias, outros 1 dia, pelas distâncias. E desejam estar aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por toda essa recepção tão calorosa e amorosa que recebemos quando chegamos. É realmente uma grande bênção e um grande privilégio que o Senhor me concede de estar aqui na África e assim cumprir toda a profecia que foram faladas pelo reverendo William Branham, as quais vão se cumprindo à medida que Deus vai realizando o seu programa. Deus as cumpre sempre de uma maneira simples. E muitas vezes são tão simples a forma, ou é tão simples a forma na qual Deus cumpre, que se nós não vigiarmos, nos passa despercebido e não a veríamos. Mas vejam que os escolhidos, ao terem esta visão profética bem afilada, bem afinada, eles sim estariam bem à expectativa de tudo o que se está realizando e continuará realizando, e o que Deus estaria cumprindo com esta visita aqui, daqui em diante. Todas as coisas que estarão se cumprindo, não apenas nessa visita, mas também mais adiante. Vamos aqui à porção da Escritura, a qual o nosso irmão William nos leu ali, da mensagem que estaremos colocando hoje, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, intitulada Mensagem para Todas as Nações, que foi pregado 27 de junho de 2008, em São Paulo, Brasil. E buscamos no livro do Apocalipse
no capítulo 14, versículo 6 em diante, onde nos diz: vi voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Em uma das Bíblias ele desenha a estrela de Davi à direita, ele escreve Zacarias 4. E entre o versículo 6 e 7 ele escreve Apocalipse 10, de 1 a 11, e 11, do 3 ao 14. E na outra Bíblia ele também escreve à direita, aí também estas escrituras, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi, porque há chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E escreve em cima aí. Malaquias 4, de 1 ao 4, Apocalipse 14, versículo 14 ao 20, e 6 do 12 ao 17. E na outra Bíblia em cima ele também escreve Apocalipse 11, do 15 ao 18, 6 do 12 ao 19, 19 de 1 ao 6. E em cima dessas escrituras ele também escreve de 18 de Apocalipse, versículo 4 ao 10, e 18 do 24, ou versículo 24, e 17 de 1 ao 7. A mensagem para todas as nações. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem a qual foi um trajeto que o nosso irmão William realizou, e colocaram trajetória América Central, que foi em 1995 em El Salvador, que ele nos falou aqui esta porção aqui deste percurso. Diz aqui nesta porção: agora a igreja gentia está esperando a revelação ou manifestação de Cristo, o que é a manifestação do ministério de Cristo novamente na terra. Na mensagem, e não sabeis, que foi pregado pelo reverendo William Branham, e não sabeis ou não conheceis em alguns. Nesse tema, nos diz aí na página 11, diz: nada mais eu estou construindo, a hora está se aproximando, quando vão ver algo acontecer, quando vai acontecer algo, e todo este fundamento aqui, nada mais tem estado pondo o fundamento para um curto e rápida mensagem que fará tremer a todas as nações. E ele escreve aí todas as nações. E à esquerda, em cima, uma mensagem, 2 pontos, o Evangelho do Reino. E na frente dessa mensagem, ele escreve ali: eu estou pondo o fundamento para uma mensagem curta e rápida que vai fazer com que todas as nações tremam. E em cima de curta mensagem, ele escreve mensagem do Evangelho do Reino. Agora, continua dizendo aqui, o nosso irmão William: e um grupo de crentes
tem estado esperando a manifestação de Elias, porque o espírito ministerial de Elias, em sua quarta manifestação, disse: eu percorrerei esse caminho mais uma vez. E estão esperando ele literalmente. E sempre que ele tem percorrido mais uma vez, tem sido em outro homem. E para isso se requer uma nova era e no último dia uma nova dispensação. Agora vejam isso que ele disse ali. No livro de Citas tem um extrato, página 166, parágrafo 1485, diz: agora eu estava ficando bastante velho e eu pensei, Deus, haverá outro avivamento, eu vou ver outro tempo. E lembrem disso, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco, cavalgaremos esta vereda outra vez. E aí ele escreve: quinto Elias, e em cima de cavalgaremos quinto Elias e segundo Moisés. Isso é verdade, tão logo quando estejamos prontos. Você vê? É uma promessa. Agora, se é uma promessa, vejam, está na Bíblia, o qual é Apocalipse capítulo 19. Aí à direita ele escreve em cima: o oeste, dois pontos, virá um cavaleiro em um cavalo branco. Ou seja, no oeste, dois pontos, aí embaixo, mas isso tudo é em cima. Em três orações. O oeste, dois pontos, aí embaixo, virá um cavaleiro e embaixo em um cavalo branco. E em cima do parágrafo, aí ele escreve: cavalgaremos esta vereda, este caminho outra vez. Na 1496 também nos fala ali, em uma parte desta mensagem, nas asas de uma pombinha branca. Aí está o extrato na página 168, parágrafo 1496. Porque eu, um homem velho, sofri a minha vida toda, porque agora que ele me curou, creio que vou cavalgar novamente esse caminho. E ele escreve quinto Elias aí em cima. Eu tenho que trazer uma mensagem. Ele escreve ano de jubileu. E eu digo ao meu pai essa noite, como eu vi em um sonho na outra noite, nas asas desta pomba se movendo, nestas janelas aqui, Senhor, o teu serviçal está comparecendo para o serviço. E aí embaixo ele escreve: virá uma mensagem. E em cima ele escreve: nova. É igual ano de jubileu, o evangelho do reino. E em cima ele escreve: quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgarei esta senda outra vez. Eu tenho que trazer mensagem do ano de jubileu. Tenho que trazer. É outro, mas é um Y e um O. Mensagem do evangelho, mensagem do ano de jubileu. Agora vejam, aqui também na 14:41, vamos ver aí, da página 162, voltará no oeste, cavalgará novamente. Aí em cima ele escreve quinto Elias, outra vez, um desses dias. Apenas lembrem, seguramente ele fará. Isso é correto. E isso é correto. E aí em cima ele escreve: cavalgará outra vez no oeste. Agora vejam que as pessoas, no tempo do irmão Branham, quando ele se foi, pensavam que ele iria voltar para cumprir tudo o que ele profetizou, tudo o que ele falou
e que não fez, ou seja, ele não fez naquele corpo, ou seja, o Espírito Santo operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação, que não realizou naquele instrumento, no reverendo William Branham. As pessoas, e muitos ainda seguidores da mensagem do irmão Branham, estão esperando que retorne para cumprir essa promessa, essa profecia. Agora vejam que aqui o nosso irmão William nos esclarece e nos mostra que sempre que Deus operou o ministério que já tenha operado no passado, não é que ele levanta a esse primeiro, por exemplo, Elias Tisbita, o primeiro Elias, não é que ele levante de novo, ou Eliseu, para cumprir a promessa do precursor da primeira vinda do Senhor, o qual foi João Batista com espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. Não levantou a Eliseu para realizar essa promessa, essa obra que o Espírito Santo iria realizar, e estaria operando o ministério de Elias em sua terceira manifestação. Ele levantou outro homem e operou esse ministério nesse novo homem, nessa nova vestimenta. Agora vejam que tem pessoas que ainda estão esperando o irmão Branham. E depois vejam que o irmão Branham mesmo pensava que nele era que iria se cumprir essa promessa de converter o povo hebreu a Cristo. E ele já estando ali no Cairo, o anjo disse que não. Agora, por que ele deixou chegar ali? Deus estava mostrando ao povo como seria essa obra que ele estaria realizando, que o ministério de Elias estaria realizando, o qual viria acompanhado com o de Moisés. Portanto, o irmão Branham não podia fazer, porque no irmão Branham não estava o Espírito Santo operando o ministério de Moisés, e estava também na dispensação da graça. Isso era para se realizar na dispensação do reino. Agora veja o nosso irmão William, aqui neste ano de 1995, veja até o que ele continua falando um pouquinho mais adiante. Vamos continuar aqui. Lembrem que aos profetas Deus vai dando mais luz, à medida que esse ministério vai crescendo. Ele não dá tudo de uma vez. É por isso que em 98, 99 por aí, ele, em uma reunião de ministros, falou bem claro e falou o que foi falado na década de 70 tem que ser revisado. Tem que ser revisado pelo missionário Miguel Bermudes Marim, e assim não colocar as mensagens que foram faladas ali, porque Deus já deu mais luz de tudo o que foi trazido naquele tempo. Aquele que faz isso é um irresponsável e não é obediente àquilo que ele falou. E vejam que quando vai entrando mais nesse tempo a dispensação do reino, se vai vendo mais luz e mais luz do que foi trazido nesse tempo. E agora você pega uma mensagem que o nosso irmão William pregou, e à luz daquilo que Deus nos tem dado hoje, nós podemos ver o quadro claro de tudo que foi trazido e todo esse fundamento que foi trazido através do reverendo William Branham e através do Dr. William Souto Santiago, o qual foi o mensageiro que trouxe as boas novas, as notícias, como os demais mensageiros que trouxeram as boas novas e boas notícias no tempo deles, mas esse mensageiro em particular foi esse anjo que esteve ali entre João Batista e Jesus. Porque de João Batista ao cumprimento do precursado não haveria outro mensageiro no meio que não seja o arcanjo Gabriel.
E nesse tempo, entre o quarto Elias e o quinto Elias, não tem metade de um Elias. No quarto Elias, onde o Espírito Santo operou o ministério de Elias em sua quarta manifestação, e o ministério das duas oliveiras, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, não tem um quarto Elias e meio, e nem tem outro mensageiro, apenas um mensageiro, o arcanjo Gabriel, o qual se manifestou no meio da igreja, trazendo-nos essas boas novas, o qual ele nos falou, o nosso irmão Branham, no parágrafo 282 do livro de Citas, que corresponde à página 33, e de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Lembrem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim, e em cima ele escreve, Gabriel é igual a anuncia a segunda vinda de Cristo. E também escreve à esquerda, Gabriel. Agora vejam que ele trouxe a sua mensagem, o qual falou nessa reunião que houve na Argentina, que ele disse, fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. De onde veio esse arcanjo? Da presença de Deus. Lembrem que Gabriel e Miguel estão na presença de Deus e são tipo e figuras de Moisés e Elias na terra, no instrumento onde Deus está cumprindo essa promessa. E vem da presença de Deus. Ele disse, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias. E quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir. Veio trazer e realizar esse trabalho. E não veio trazer a fé de rapto para levar a sua noiva, senão que ele veio com um propósito e se foi. Ele vai voltar na ressurreição, nós vamos ver ele, mas quando ele voltar, os escolhidos de Deus já vão estar todos colocados na era de pedra angular e dispensação do reino, e todos terão a fé de rapto e assim poderão ver aos que vão ressuscitar. Os que não recebam a fé de rapto não vão obter a fé de rapto, ou seja, não terão a transformação, não poderão ver aos que vão ressuscitar, simples assim. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, e sempre que tem recorrido uma vez mais, tem sido em outro homem. E para isso é preciso uma nova era e no último dia uma nova dispensação. Porque quando o recolhe uma vez mais e por última vez, o recolhe com Moisés. Na página 57 do livro de Citas, parágrafo 494, diz, o espírito de Elias, e em cima ele escreve quinto Elias, o espírito de Elias fora desta igreja gentia continuará diretamente apenas adentro dessa igreja judaica. E aí uma seta da sétima era, e assim a pedra angular, porque ele desenha à direita uma pedra angular e as eras, ou seja, que sai da igreja, da dispensação da graça, que tem estado a igreja por 2000 anos, sai dali, mas vem e chama Moisés com ele. É a primeira ocasião na qual o espírito ministerial de Elias ministra no lugar santíssimo, porque vem acompanhado do ministério de Moisés, que é o ministério de um mensageiro dispensacional. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia! Vocês veem? E ele circula, e ele porque é um instrumento no qual o Espírito Santo estaria operando esses ministérios e o ministério de Jesus por segunda vez. E ele vai pregar a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus, e ele escreve aí, ano de jubileu, Levítico 25. Os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês veem? Vai ser a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão diretamente outra vez a eles. E em cima ele escreve Moisés e Elias, e à esquerda para cima ele escreve a era judaica, a era gentia.
embaixo. E na era judaica ele escreve igual, dispensação do reino e era de pedra angular, como a pedrinha angular. Agora nosso irmão William continua dizendo, portanto, o recolhe em uma nova dispensação e uma nova era, pois as eras da igreja gentia já terminaram, portanto, tem que ser em uma nova era, a era de pedra angular. Vejam, aqui o irmão William está profetizando, porque vejam, no livro dos selos, na página 88, nos diz, aqui o nosso irmão Branham, o qual está trazendo uma revelação do que seria quando ele saísse do trono de intercessão, página 88 diz. Notem agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como cordeiro imolado, para ser um leão. O rei, para trazer o mundo inteiro ante o tribunal de juízo, o mundo que o tem rejeitado. Então, nosso parente, como Redentor, é rei sobre tudo. Por quê? Porque tem a ata do título da redenção nas suas mãos. Sem o título de propriedade, não pode ter transformação, não pode ter rapto, não pode ter reclamação. Eu estou tão contente que eu conheço, então ele reclama a sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então, ele lança no chão o seu contendente Satanás, ele joga Satanás em um lago de fogo, junto com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitarem a sua palavra de redenção. Agora ele é rei. Todos aqueles, vejam, de onde são inspirados. Os que não recebem o cumprimento da vida do homem com os seus anjos são inspirados por Satanás. Hoje ainda tem misericórdia. Não rejeite a sua oferta. Vem? Depois que ele fala tudo, e nas páginas anteriores, ele falava como se ele já estivesse fora do trono de intercessão. Ele está nos trazendo uma revelação, como seria quando isso acontecesse. Ele diz, hoje ainda tem misericórdia, não rejeite a sua oferta. Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. E porquanto a dispensação da graça chegou ao seu final, então tem que ser uma nova dispensação, a dispensação do reino, a qual terá os ministérios de Jesus Cristo, de Moisés e de Elias. Agora vejam como o nosso irmão William aqui nos fala, em 95 ele nos fala de que a dispensação da graça chegou ao seu final. Mas vejam que depois, em 2000, e mais adiante, já chegando a 2015 e 2018, ainda nos fala ali, nos diz, a porta da dispensação da graça ainda está por se fechar, e nos anos anteriores, ali por 2002, por ali por diante, ele nos fala que a dispensação da graça ainda está aberta, e que a segunda vinda do Senhor ainda não se cumpriu, não se realizou, porque vejam que para o cumprimento dessa promessa, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, isso é para a dispensação do reino. E, consequentemente, Deus não estava cumprindo essa promessa na dispensação da graça. Ele estava conversando com a igreja noiva, com a Maria espiritual, como conversou com Maria lá no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Na mensagem que nós vamos ver hoje e ouvir, vejam na página 6, ali ele nos fala e diz: isso foi o que o Espírito Santo disse à Virgem Maria, assim como Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, anunciará a segunda vinda de Cristo, diz o reverendo William Branham. E como vai fazer? Vamos deixar isso quietinho aí. Lembrem que a Virgem lá, a Virgem Maria, representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, haverá uma conversa, um diálogo com a Igreja, um diálogo angelical.
E vamos deixar isso aí, já porque a igreja, a virgem, a ela foi dito, e aí ele continua a mensagem. Mas vejam, esta conversa com a igreja, esse anjo teve uma conversa angelical, porque ele disse: eu fui enviado da presença de Deus, e esta conversa a igreja noiva teve com o Dr. William Soto Santiago, simples assim. Agora se podem localizar, posicionar quem era este mensageiro, tudo vai se encaixar, mas quando tentam colocar o cumprimento e os ministérios correspondentes à era de pedra angular e dispensação do reino nele, aí colocam então, como o irmão Branham diz, então vão ter tudo enrolado e vão colocar a vaca comendo em cima da árvore, do qual também usam isso tudo para combater o programa divino, porque como eles ouvem, e tem que ser assim, porque a terceira etapa é para todos os grupos, e quando se vê, e os escolhidos mesmo veem, que comentam, falam, ou colocam o que foi falado, e também as atividades, comentam das atividades e das mensagens e tudo, aí o escolhido diz: veja, a terceira etapa impactando todos os grupos, porque cada grupo, desde a noiva, a igreja, as fátuas como igreja, os perdidos e até os 144 mil, todos têm que ouvir a voz do Filho do Homem, a voz da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, no meio da humanidade, no cumprimento da terceira etapa. E depois, na mensagem Almas Encarceradas, aí ele diz que no final, vamos procurar aqui, nessa mensagem, onde ele diz que no final tem que ou terão que reconhecê-lo. Na página 39 dessa mensagem, no último parágrafo, passando a 40, diz: e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizado que eles tinham feito, o que era e o que estava por vir. Fez assim, não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam ser salvos, jamais. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos pintados. Pregou às almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia. Agora lembrem que a quinta dimensão, nesse tempo final, estaria aberta e está sendo aberta nesta terra. Portanto, esses ministérios não têm que ir lá. A quinta dimensão já está tão avançada, mas a sexta dimensão para os escolhidos também, sendo aberta nessa dimensão que pode se ver. Vejam como está o mundo. E a terceira etapa, ao ser para os perdidos também escutam. As fátuas escutam e a noiva escuta. E os 144 mil também. As duas tribos do sul, a de Judá e de Benjamim, também escutam. Agora vejam, diz: pregou nas as almas no inferno, qual não aceitaram a misericórdia, e a misericórdia ali no tempo de Noé, diz que pregou as almas encarceradas que foram desobedientes no tempo de Noé. Agora vejam o irmão Branham, aqui o que ele diz: se não, melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus, contudo, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus o fez o que era, e desenha à esquerda uma estrela de Davi, e ele escreve em cima: na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Assim foi a primeira vinda do Senhor, e assim é nesse tempo final. É por isso que todos escutam. E o que não quer ouvir direito, manda que escutem, para que contem para ele, e aí prepara tudinho para atacar, para blasfemar, para criticar e para realizar o trabalho que corresponde a eles. E as fátuas, vejam, algumas são apagadas do livro da vida, se ficam também nesta posição,
E se não cruzaram a linha, então são fortalecidas, são preparadas para passarem pela grande tribulação e darem suas vidas ali. E depois do milênio, vão sair bem no juízo final e vão entrar à eternidade. Não é assim com aqueles que são tirados, os andames, os cubos, as tábuas, ou seja, os falsos tetos, ou seja, tudo isso que é tirado são pessoas que são tiradas, apagadas do livro da vida, como também aquelas que não estão escritas ali no livro da vida, que também são deste grupo, o qual se unem entre todos e também realizam esse trabalho de combater o programa divino e o que Deus prometeu através dos profetas. Por mais próximo do apóstolo Paulo, mais perto do reverendo William Branham e mais perto do Dr. William Soto Santiago. Tudo o que eles falaram é o que Deus está cumprindo hoje, no meio da igreja. O que é de Deus, ouve a voz de Deus. O que não é de Deus, então não vai ouvir a voz de Deus. Ou seja, não vai ouvir para receber estas bênçãos que o Filho do Homem está trazendo à sua igreja. Lembrem que a vinda do Filho do Homem com os seus anjos traz bênção, mas também traz maldição. Bênção ao que o recebem e maldição aos que o rejeitam. Simples assim. Agora continua dizendo aqui, estes são os ministérios que vão ser adotados ou que estarão adotados para a dispensação do reino para o último dia. Porque para realizar esse trabalho, tem que ser esses ministérios, onde tem que estar esses ministérios adotados, o qual já temos lido em outras mensagens do Dr. William Soto Santiago, onde nos fala que a adoção é uma coisa e a transformação é outra. Embora em várias mensagens que ele coloca como se fosse uma coisa só, e aqui também um pouquinho mais adiante nós vamos ver, que diz a nossa adoção, nossa transformação, ou a adoção é o corpo eterno e glorificado, ou a adoção e transformação é a manifestação desse corpo glorificado e eterno que nos dará. Vê por aí. Mas aí ele trata de deixar quieto o que é esse mistério de um Filho de Deus adotado, o qual o vimos em Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, quando ele foi adotado ali no Monte da Transfiguração, onde estava Pedro, Tiago e João, e onde estavam esses ministérios, realizando a obra de adoção desse Filho. Depois ele desceu dali, igualzinho, ou seja, o rosto dele, tudo igual, mas já estava adotado, porque para realizar essa obra de redenção, esse ministério tinha que estar adotado, e para realizar a obra de reclamação, esse ministério das duas oliveiras tem que estar adotados. Diz: estes são os ministérios que serão adotados ou que estarão adotados para a dispensação do reino para o último dia, para assim toda a promessa que Deus tem feito em sua palavra ser cumprida, onde disse que Elias seria o que levará a mensagem ao povo hebreu e também que será enviado à sua igreja gentia no último dia. Aí estará o ministério de Elias. Na página 315 do livro dos selos, nos diz: observem bem o ministério de Moisés. Foi ele que trouxe a lei apenas aos judeus, mas Elias foi profeta a todas as nações. Moisés, ele escreve Moisés, ou seja, a direita escreve Moisés a todas as nações, o pé direito, e Elias o pé esquerdo, ou vice-versa. Mas a razão pela qual Moisés vem com Elias é porque os judeus dirão: esperem, nós ainda guardamos a lei. Então aí estará Moisés mesmo juntamente com Elias. Você vê? Moisés foi enviado unicamente aos judeus, mas o profeta Elias foi para todas as nações. Em troca, Moisés veio como profeta apenas aos judeus e, com certeza, o que trouxe a lei. A lei foi a sua mensagem. Mas qual foi a mensagem de Elias? Ele pregava contra as mulheres que cortavam o cabelo, as denominações e etc.
Ele censurou todas estas coisas, como a pintura do rosto. Ele disse que seria carne para os cães. Ele pregou muito forte. E à direita ele escreve ali: Moisés trouxe o juízo ao Egito, reino gentil, tipo do reino da besta. Continua dizendo nosso irmão William. E quando se fala do ministério de Moisés, que é o ministério que pode mudar ao povo hebreu, da lei ao reino, aí estará o ministério de Moisés operando. Nenhum outro ministério pode operar, porque Moisés foi o que deu a lei. Esse ministério foi o que deu a lei ao povo. E esse é o único ministério que pode operar para trocá-los, mudá-los da lei ao reino. Na página 2A do livro de Citas, agora vejam que nenhum dos mensageiros onde Deus esteve realizando uma obra e já se foi, nenhum deles realizou esse trabalho. Lembrem que esses ministérios estariam sendo operados em uma nova era, uma nova dispensação, não na dispensação da graça, onde estiveram todos eles ministrando. Agora vejam, lembrem que em uma dispensação a outra há entrelaces. E se a pessoa não estiver vigiando, pode pensar que já está em uma dispensação, a próxima, ou pode pensar que a pessoa está na anterior. Agora, olha nesta página 2A, no parágrafo 15, ele diz: essa é a razão pela qual estou orando. Essa é a razão pela qual estou clamando a Deus. Senhor, me permita ir àqueles judeus. Me permita começar lá na África, trabalhar com alguns daqueles gentios e maometanos, e me permita ir ali à Índia e tentar produzir e mostrar a eles o verdadeiro Senhor Jesus Cristo com seu poder, seus milagres, seus batismos e todas as coisas, e o Espírito Santo. Aí à direita ele escreve, vamos ver aqui, desde baixo, de baixo para cima ele escreve Moisés e Elias e as 144.000, aí já vamos chegar. Diz, continua dizendo: e depois, quando chegamos a Jerusalém, irmão Biller, isso é o que você estava perguntando. Quando eu chegar em Jerusalém, fique de pé ali, digamos, a estrela, e desenhe uma estrela de Davi. Agora, se Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, ele sabe as coisas tal como ele fez lá no início. Ele pode produzir a mesma vida que ele mostrou lá. E se ele faz, vocês o aceitarão como seu salvador pessoal? E então mostrar que Deus com seu grande poder e coisas com seu poder ressurretivo está conosco. Então, quando eles façam isso, eu digo agora a vocês que o receberam ele como seu salvador pessoal, 2 pontos. Eu espero que ali haverão milhares deles. Diz, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho retornará aos judeus nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus, que haverão milhares e dezenas de milhares, e 144.000 ao reino de Deus serão selados pelo anjo. E ele escreve Moisés. E ali mesmo, porque Moisés, veja o que nós lemos, foi o que trouxe a lei. Portanto, eles vão receber, por isso que o recebem. E ali mesmo, assim que o anjo comece a selar a estes 144.000, a porta da igreja gentil é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. Agora vejam que a porta da dispensação da graça já está fechada. Agora se começou um trabalho antes, um pouquinho antes, onde sempre tem que ter o início. Veja, nesses entrelaces se realiza um trabalho, mas é em uma forma tão simples que Deus cumpre, que quando se ouve, se lê, tudo correspondente a esse programa e a essa profecia, então
se vê de certa forma, que se a pessoa não tiver percepção profética, não pode ver. Ao estar fechada a dispensação da graça, este processo já está em cumprimento. Agora vejam, diz, e eles terão um avivamento que varrerá o mundo todo, aleluia, e o poder de Deus será manifestado entre os judeus. À esquerda para cima ele escreve Apocalipse 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1. Estes são os ministérios de Moisés e Elias, e esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. À direita aí é que ele escreve desde baixo Moisés e Elias e os 144 mil. E em cima ele escreve o anjo é igual, Moisés e Elias e os 144 mil judeus. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e o povo hebreu está esperando Elias e também está esperando Moisés e está esperando também o Messias, está esperando ao filho de Davi, e por essa razão esses ministérios têm que se repetir no último dia em uma nova era, a era da pedra angular, e em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora vejam, para que tem que manifestar esses ministérios. Agora, o trabalho que está se realizando é o que ele prometeu, do qual o irmão Branham nos disse na página 212, diz do livro dos selos, e essa é a mesma razão pela qual os avivamentos que devemos ter hoje, agora temos tido avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida, não Senhor, não pense que temos avivamentos, porque não temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não tem nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Será preciso esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, ele prometeu. Agora, o que é que estará trazendo este anjo forte, proclamando os trovões? Vamos ver aqui na página 104 abaixo, diz: no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nessa noite para mostrá-los. Devemos receber o mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para equipar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para equipar a noiva para ter a fé de rapto. Vê? O que é que contém os 7 trovões? A fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar, porque como estamos agora, podemos ter apenas fé suficiente para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos arrancados dessa terra, e veremos mais adiante, com a ajuda de Deus, onde isso está escrito. Agora vejam, aqui também nessa mensagem, intitulado O Poder de Deus, para transformar, na página 6, nos diz aí, esse é do parágrafo 33 dessa mensagem. É um texto familiar e antigo que muitos de vocês, pastores, usaram em muitas ocasiões. Ele leu uma citação bíblica anteriormente
Isso encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a qual diz: E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. E aí diz, é um texto familiar e antigo, e muitos de vocês, pastores, usaram em muitas ocasiões, foi usado desde que foi escrito, mas tem uma coisa a respeito da palavra de Deus, e é que nunca envelhece, porque é Deus, nunca envelhece. Em cada geração, por quase 2.800 anos, esta porção da palavra de Deus tem sido lida por homens, sacerdotes e demais. Aí à direita escreve 2.800. Nunca envelheceu. Eu mesmo tenho lido por alguns 35 anos e toda vez que a leio, encontro algo novo que passa despercebido, algo novo que eu passei despercebido a primeira vez. Isso é porque está inspirada, é Deus em forma de letra, são os atributos de Deus falados e postos em papel. E à direita ele escreve: a Bíblia é Deus em forma de letra. Em muitas ocasiões, o homem tem dito, o homem escreveu a Bíblia, mas a mesma Bíblia diz que Deus escreveu a Bíblia, é a palavra de Deus, ela nunca pode falhar. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não pode falhar, porque é Deus, porque ela é parte dele. Então você, sendo um filho e uma filha de Deus, é parte dela. Isso faz de você parte dele. Assim que esta é a razão pela qual nos reunimos em companheirismo em torno da palavra de Deus. Busque no dicionário o significado da palavra transformar. Ontem, quase esqueci da hora que tinha que estar aqui por estar procurando um texto com relação a esta palavra, esse texto. Eu quero dizer essa escritura. No dicionário diz que é algo que é mudado. Ou seja, no dicionário ele procurou a palavra transformar e ele diz que é algo que é mudado. Diz algo para ser mudado, transformar. Aí em mudado, ele circula. Estou na página 7 agora. Fazer algo diferente do que era o seu caráter e tudo foi mudado. Transformar. Pensando nessa manhã em Gênesis capítulo 1, quando esse mundo estava sem forma, estava vazio e a escuridão cobria a terra, não era mais que um completo caos. Quando esse mundo estava nessa condição, o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas e todo o quadro foi mudado de um total caos a um jardim do Éden. Esse é o poder transformador de Deus, que pode pegar algo que não é nada e transformar em algo maravilhoso dele. O poder transformador de Deus. E ele escreve aí, e se move sobre as nações e transforma pessoas. E se move sobre as nações e transforma pessoas. Assim como transformou lá em Gênesis, disse que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e que todo este quadro foi mudado de um total caos a um jardim do Éden. Hoje, o Espírito Santo está sobre as águas, sobre as nações, se movendo e transformando pessoas. Hoje estamos na África. O Espírito Santo se movimentou para a África e, com as suas poderosas asas, que são os ministérios de Moisés e Elias, está realizando um trabalho, a qual já vinha realizando o Espírito de Deus, mas vejam que em seu cumprimento, na materialização, a realização desse trabalho,
hoje, na dispensação do reino, é cumprida, onde pessoas subiram a era de pedra angular, que vivem aqui na África, e vejam, vão sendo transformados desde o seu interior, as suas atitudes, a sua forma de falar, a sua vestimenta, e tudo o que não está bem diante de Deus, Deus os vai ajudando, vão se transformando. Vejam isso, o Espírito de Deus o faz, o qual vai cobrindo as nações. Agora vejam que houve um ministério na África, o qual estava sendo operado pelo Espírito Santo em nosso amado irmão William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor com Espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. E vocês já estão bem familiarizados com tudo o que foi falado e tudo o que aquele ministério fez no tempo dele, no meio do povo africano. E o que não realizou, o que ele não cumpriu ainda, o qual, nesse tempo final, estaria cumprindo. Mas lembrem que toda vez que o tempo vai passando, as coisas vão se cumprindo em uma forma atualizada, e talvez muitos esperam que as coisas se cumpram de uma maneira ou da maneira que vinha se realizando nesses tempos, que quando Deus realiza o cumprimento disso, passam despercebido. Lembrem que ele disse que cada congregação tivesse as suas telas, seus telões, e estivessem preparados, até estádios e tudo, do qual nós vamos ler um pouquinho mais adiante nesse estudo, porque vejam que a terceira etapa impacta a todas as nações. E como é que pode se cobrir com todas as nações? Através das transmissões, e estão assim todos à expectativa e conectados com aquilo que estaria acontecendo em determinado lugar. Portanto, vemos aí uma obra rápida, uma mensagem rodeando a terra rápido, mas tem um processo e tem que realizar certas coisas que apenas o instrumento pode realizar em cada passo que ele dá, mas depois que já realiza certas coisas, já vai se abrindo essa etapa em uma forma maior e mais ampla, mas sempre começa de uma maneira simples. E não se dão muitos dados, porque disso sim é que foi bem instruído esse aluno do tutor, do Espírito Santo, a prudência, para que não se levantem personificadores, imitadores, para realizar isso mesmo e prejudicar o povo que estaria recebendo essa promessa pelo original, pelo instrumento que Deus já tem para esse propósito. Portanto, tudo Ele estará fazendo sob o nome eterno do Senhor, e tudo Ele estará fazendo, esse instrumento, de acordo ao plano, ao projeto. Não vai se afastar nem para um lado e nem para o outro, senão que estará sempre no centro do que o Espírito Santo guie, e coisas que terá que guardar, aguardará, mas os escolhidos conhecerão que Ele virá no nome do Senhor, e que tudo o que Ele está realizando é guiado pelo Espírito Santo. Os demais estarão vendo, para eles esse é o impostor, esse está sendo ungido por outra dimensão, e diferentes coisas, como aconteceu no tempo de Jesus, porque é paralelo em tudo, e você tem que buscar o equivalente. Ali tiveram zombadores, imitadores, e todos aqueles que falaram contra a primeira vinda do Senhor. Então procure aqui
o equivalente. Toda pessoa que você veja zombando, criticando, blasfemando e falando mal contra o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, este é o equivalente ao que foram lá na primeira vinda do Senhor. Simples assim. Quando o escolhido identifica isso, já vai vendo quem são os escolhidos de Deus, quem são as fátuas e quem são os incrédulos. Isso tudo é porque os escolhidos estão recebendo a fé de rapto, o conteúdo deste título de propriedade, que é o sétimo selo sendo aberto, e isso dá ao escolhido de Deus todo este conhecimento, toda esta sabedoria que os demais não podem obter. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora vejam o que nós lemos quando nós chegamos. Vamos um momentinho aí essa cita, porque vejam que a 13:25 nós lemos quando chegamos aqui no aeroporto, o qual eu reitero essas boas-vindas tão formosas ali que os irmãos tiveram. Veja na página 149 do parágrafo 13:25 diz: eu tentei entrar na África por anos. Outra vez, entendo que meu ministério não está terminando, não está concluído ainda na África. Eu não tenho, porque eu teria que ir à África? Quando eu tenho 700 cidades aqui mesmo nos Estados Unidos, chamando as pessoas chamando ele para que ele vá. Assim como eu posso falar, quando eu tenho tantos convites lá na América, até nos Estados Unidos e na América Central, e na América do Sul e em tantos lugares, e não ter que vir uma viagem tão longa. Tivemos eu acho que foram quase 31 horas, entre 30 e 31 horas desde que saímos até que chegamos, e isso contando os voos e as conexões ali de espera. Umas era espera de 2 horas, outra era espera de um pouquinho mais. E foram 3 aviões que nós pegamos para chegar aqui em Kigali. Foi uma viagem longa. E Deus nos fortaleceu. E graças a Deus estamos aqui. E depois receber essa vitamina, esse medicamento ali, desse amor e carinho quando nós chegamos. Isso, a pessoa até esquece o cansaço e recobra forças, e ouvir os irmãos cantarem, louvarem a Deus e nos receber com este grande amor. Realmente, a viagem a gente faria quantas vezes fosse possível vir, apenas por olhar esses rostos de alegria, de felicidade, por nos ver e por me ver aqui, aqueles que viemos e me ver aqui na África, no meio deles. Valeu a pena e vale a pena vir a todos os lugares onde há pessoas que recebem alguém desse jeito. Agora vejam que na América Latina também, sempre que nós vamos nos lugares, essas boas-vindas, os auditórios, é muito bonito, e todos os irmãos recebem a pessoa com muito carinho. Mas vejam que aqui o irmão Branham falava, mas tantas atividades que eu tenho aqui, e chamado de pessoas para que eu vá, porque eu tenho que ir lá. Veja, ele tinha essa inquietação no irmão Branham, havia essa inquietação no irmão Branham, e era o Espírito Santo colocando essa inquietação nele, porque vejam, esse é o ministério de Elias. Portanto, Elias, em sua 5ª manifestação, tinha esta mesma inquietação, a qual esta mesma inquietação eu tive. E veja, hoje já está sendo cumprido este desejo de estar aqui, porque é o mesmo Espírito Santo
Agora diz, apenas aqui mesmo, sem sair do Canadá, México ou qualquer desses lugares, porque eu deveria querer ir lá, mas é algo no meu coração que me atrai à África. O coração, lembre que é a alma, e é algo colocado ali no lugar santíssimo. Vejam, e ao estar no lugar santíssimo, o Espírito Santo operando esses ministérios, automaticamente aí esse instrumento se move sendo ungido pelo Espírito Santo para realizar esse trabalho em todo lugar que ele tem aqui. Mas vejam que houve coisas que não se cumpriram no irmão Branham e muito menos em nosso irmão William. Houveram muitos convites para ir à África e ele nunca veio, ele se cuidou disso. Ele foi muito prudente, em não chegar a algum lugar que não correspondesse a ele. Mas vejam, ele visitou Israel. Mas isso tudo tinha um propósito. Agora vejam que sim, ao irmão Branham, ele permitiu ir à África e quase levá-lo ao limite ali para depois retorná-lo de volta. Agora vejam que isso correspondia ao ministério de Elias em sua quinta manifestação, o qual é o que está se cumprindo hoje. Mas é algo no meu coração que me atrai, a África. Isso é aonde o Senhor me chamou e eles são necessitados. Muitas dessas pessoas, essas pessoas brancas, podem ter médicos e tudo, mas aqueles nativos pobres vivem ali fora e meio apodrecidos, e eu acredito que são eles os que parece que o receberiam. E eu creio que nós teremos uma das maiores reuniões que tenha se tido na África. Por quê? Porque vejam que com a vinda do quinto Elias, é o cumprimento de certas profecias, mas vejam que aí está o conteúdo da fé de Rapto. E que coisas, ou que coisa é maior nessa terra para um ser humano? Receber a fé de Rapto, porque com a fé de Rapto tem tudo. Agora vejam que depois já estará se realizando certas coisas que toda a África será impactada, mas tudo começa de uma maneira progressiva. Agora continua dizendo, aqui nessa mensagem, nosso irmão William, intitulada As 7 Recompensas ao Vencedor, a recompensa do servo fiel e prudente, que foi pregado 23 de julho de 2000 na cidade da Guatemala, nos diz: e agora Cristo está criando filhos e filhas de Deus, primeiramente a sua imagem, e depois, quando nos deu o corpo novo, a sua semelhança. Mas primeiro tem que ser criados a sua imagem, que é o corpo teofânico, a imagem de Deus, a imagem de Cristo é o seu corpo teofânico, e a semelhança é o seu corpo físico, o qual criou no ventre da Virgem Maria, cresceu no ventre da Virgem Maria, célula sobre célula, e assim se formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia. Na mensagem de desespero, aí na página 7 para 8, da 7 para 8, ele diz: como eles podiam entender que o grande Messias, profetizado desde o princípio no Gênesis como o Salvador, e também em todos os sacrifícios, e até apontado por todos os profetas, depois, quando apareceu, parecia ser de nascimento ilegítimo. O pai nem tinha se unido com a sua mãe, contudo, esta já estava ali, grávida com esta semente antes de se unir. Naquele ambiente ele foi criado e nasceu em uma manjedoura, como diz a Bíblia, o qual naqueles dias era uma caverna, um buraco na fenda de uma serra. Me encontrei em um lugar semelhante lá no Arizona, quando eu andava caçando ali em um estábulo, em uma pedra debaixo de uma serra, e foi assim o lugar onde Jesus nasceu, em uma fenda, em um presépio de palha lá no estábulo com as vacas e demais animais, e ele foi criado como ajudante de um carpinteiro.
Agora, como este podia ser o poderoso Jeová? Mas com certeza ele era uma pessoa estranha. Sendo até uma criança, ele confundiu os sacerdotes com o conhecimento dele da palavra. Por quê? Porque ele era a palavra. Ele nunca escreveu nenhum livro. Nunca escreveu uma só palavra. A única palavra que ele escreveu foi aquela na areia, quando aquela mulher foi acusada de adultério. E mesmo assim ele apagou essa palavra. Por que foi assim? Porque ele era a palavra, ele não tinha que escrever nada. Aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. A sua própria vida falava, ele era a palavra. Se eu não falo as obras do meu Pai, então não creio em mim. Você vê? Se eu não falo exatamente o que a palavra diz que eu devo fazer, então eu não sou a palavra. E isso é o que ele quis dizer. Ele é a palavra. Agora continua dizendo nosso irmão William. E depois de viver na Terra 33 anos, encontramos que em sua vida começou aos quase 30 anos seu ministério. E quando já levava em torno de 3 anos, subiu ao Monte da Transfiguração, em torno de 33 anos, foi adotado ali e teve uma etapa mais alta, em seu ministério. Daí em diante, uma etapa já na qual já estava adotado para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Veja o que falamos alguns minutos atrás. Era uma obra já ele adotado. Vejam que essa obra que ele realizou foi em uma forma progressiva. Esse ministério foi crescendo até chegar a essa parte onde já ia realizar esse trabalho. Vejam, na mensagem de hoje, nos fala ali do ministério de Moisés e Elias, ou seja, do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, na página 12 ou 13, veja, diz: esse é o que tem a mensagem para todas as nações no tempo final. Quando Cristo toma o título de propriedade, não tinha tomado aí. Por isso ele dizia em várias mensagens: ainda não se levantou do trono de intercessão, o título de propriedade ainda está à direita de Deus. Veja, tudo que ele falou em todas as mensagens era uma profecia, era uma revelação do que seria quando ele se levantasse do trono de intercessão, tomasse o título de propriedade, trouxesse aberto a terra e o entregasse ao homem para que o comesse. Isso, nesse tempo no qual ele está falando aqui, não tinha se realizado. Isso foi em 2008. E ainda vejam mais adiante, em 2017 e 2018, também falava dessa forma e já um pouco mais claro. Agora, porque lembrem que ele não podia falar abertamente esse mistério do sétimo selo, porque isto seria aberto quando ele fosse tirado do trono de intercessão, quando ele se levantasse do trono de intercessão, quando o último escolhido entrasse e abrisse o livro, ou seja, abrisse o sétimo selo, o qual está em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Ou seja, que a abertura do sétimo selo marcava aí o fim da dispensação da graça e o começo da dispensação do reino. E isso correspondia a abri-lo ao ministério final. Esse ministério dispensacional, que é o último mensageiro que a igreja estaria recebendo nesse tempo final. Depois desse último, não tem mais nenhum. Depois do precursor da segunda vinda do Senhor, reverendo William Branham, quando ele disse: a mim convém diminuir e ele crescer, ou a ele convém crescer e eu minguar, ele se referia aí a esse mensageiro final, esse mensageiro que está vivo nesse tempo final, que é o mensageiro da dispensação do reino. Ele não se referia ao Dr. William Souto Santiago, para falar mais claro. Ele se referia ao que ele estava precursando, porque se ele não põe no lugar correspondente o ministério do nosso irmão William Souto Santiago, vão todos se enrolar.
Quando colocam, vão se confundir. Quando colocam no lugar correspondente, aí vão entender e compreender. Mas lembrem que a vinda do Senhor é para os que amam a sua vinda e para os que vão ser transformados. O que não vai ser transformado nunca vai conseguir receber e nem ver essa revelação, mesmo que esteja na frente deles, como ele dizia ali, que o sétimo selo apareceria na frente deles, mas vejam, a muitos passará despercebido, mas os escolhidos não. Vão identificar e vão ver o que está dentro desse instrumento. Agora ele diz aqui nessa mensagem que nós estaremos vendo e ouvindo hoje, este é o que tem a mensagem para todas as nações no tempo final. Quando Cristo tome o título de propriedade, o abra no céu e traga à terra, o entregará a esse homem e, consequentemente, ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde estará? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estará na sexta dimensão. Estará na terra, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se levante do trono, diz, tomará o título e entregará a esse homem. E esse homem tem, consequentemente, que estar no meio da raça humana, porque não há restauração, não há reclamação, não há corpo eterno e glorificado, não há ressurreição e nem transformação e nem rapto, sem o título de propriedade. O título de propriedade tem que estar na terra, onde? Em um homem, encarnado, porque onde quer que esteja a palavra, está velada. O entregará esse homem, e, consequentemente, ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo e estará crescendo de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. Vê? Estará crescendo, diariamente vai crescendo de fé em fé, ou seja, de revelação em revelação, que o Espírito Santo vai dando. E vejam como começou por ali. Vamos falar uma data, ali por 2021, pelo no final, mas começou desde antes. Mas vejam, tudo isso foi um entrelace. E mais marcado o final de 2021. E vejam, 2022 foi dado mais luz, mais luz, mais luz do Senhor, foi crescendo de fé em fé, assim como o irmão William, vejam, em 74, e antes por aí depois até o 77, tudo focava no irmão Branham, porque Deus foi dando mais revelação, mais luz, e depois pensava ser nele que tudo se cumpria, como foi com o irmão Branham. Mas depois, mais adiante, o irmão William mesmo vê, agora eu entendo o meu ministério e já sei para que eu fui enviado. E aí ele fala, eu fui enviado à presença de Deus para dar essas boas novas, e quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir. Porque ele já se identificou nas Escrituras. E ele não trouxe isso antes, que já tinha recebido isso antes. E ele falou no final, quase já uns poucos anos finais, do seu ministério. E assim é esse ministério final, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Começa de uma maneira progressiva e veja, começamos toda esta base que foi se falando aí e focava que era o nosso irmão William Souto Santiago. Mas vejam, Deus continuou dando mais luz e passou como a criancinha que se olhou no espelho, não tinha visto nunca um espelho, nunca tinha visto o espelho, e com essa história que o irmão Branham conta, e ele foi visitar a mãe com a criança, foram visitar ali na cidade, entraram na casa e ali diz que viram um espelho, ou estava ali o espelho, e o menininho passava, e ele olhou, ele virou, tem um outro menininho ali, ele se movimentava e o menininho se movimentava, levantava a mão e o menininho se levantava a mão. Vejam, fazia e realizavam coisas, certamente falavam, e o menino de cristal movimentava os lábios, olha, também está falando, ele movimentava a cabeça e o outro movia a cabeça, mas ele percebeu. Agora lembrem que o espelho, quando o irmão Branham dizia, reflitam-se no espelho da palavra, que é a Bíblia, ali esse instrumento estava se olhando no espelho da palavra, e quando ele falava, e depois ele disse, mas esse sou eu sou o cumprimento dessa promessa, vê? Foi crescendo e tem estado crescendo de fé em fé, como diz ali, e estará crescendo de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, e quando receba esse título será adotado. Vejam que para realizar
a obra, tem que estar adotada a obra de reclamação. Agora aí ele coloca aí uma vírgula, mas ele coloca aí como se fosse junto. Virá a transformação para ele e também para todos os escolhidos desse tempo. Sem esse título de propriedade não terá adoção. Vamos ser adotados fisicamente com o corpo eterno e, consequentemente, a vida eterna física. E já vamos ler agora mesmo e ouvir essa mensagem. Agora vejam nessa mensagem também, intitulado Com Nossos Olhos Postos na Conclusão do Programa de Deus, que foi pregado 13 de dezembro de 2008 em Bogotá, Colômbia. Diz aqui essa mensagem: portanto, com nossos olhos postos na conclusão que está prometida para ser realizada em uma carpa catedral, mas que daí se estenderá pela televisão, satélites e internet a todas as nações. Vejam, com nossos olhos postos na conclusão do programa de Deus, trabalhamos de todo o coração em todo o programa ou projeto divino para que esta carpa apareça, e também oramos para que apareçam os ministérios que vão operar ali, e para que apareça a coluna de fogo, e para que apareça o anjo do pacto aí. Ou seja, vejam que ainda não estava sendo manifestado nesse ministério que o Espírito Santo estava operando aí no nosso irmão William. Não estava manifestado o ministério de Moisés e o de Elias, e não estava cumprido. Nesse tempo, o que o irmão Branham viu, que em uma grande carpa catedral estaria a coluna de fogo, o anjo do pacto ali, e estariam esses ministérios ali. Aqui ele está profetizando, e aqui nos deu uma grande revelação. Mas vejam, nesse tempo ninguém entendia isso, mas agora que ele se foi, então consequentemente iria procurar um instrumento vivo, porque Deus sempre opera através de um véu de carne. E vejam que aí ele diz: e também oramos para que os ministérios apareçam, que vão operar ali. A que ministério ele se referia? Aos ministérios de Moisés e Elias. E também diz: e apareça a coluna de fogo. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui: esta será a última visita para a igreja antes de ser transformada e raptada, levada por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso terá um caráter mundial. Vejam, esta será a última manifestação de Deus, ou seja, do Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus no meio da igreja, antes do rapto, antes de ser transformado e raptado. Agora vejam, nós tivemos a manifestação do Espírito Santo, operando o Espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham, e também tivemos a conversa com o arcanjo Gabriel no meio da igreja, nos trazendo as boas novas. E a última manifestação, a igreja, é o cumprimento do sétimo selo do anjo, que era diferente dos demais. Simples assim. É paralelo em tudo à primeira vinda do Senhor. Mesmo que se opere desde um lugar, diz o irmão William, mesmo que se opere desde um lugar, como nós temos a facilidade de rádio, gráfica, em televisão e internet, não vai ter limites de distância e nem de tempo. E o que vai estar passando ali vai estar sendo repetido em muitas nações, porque estarão vendo tudo e não vai ter limitações para receber o mesmo benefício que estarão recebendo as pessoas que estarão ali presentes. Vejam que tudo é de uma maneira atualizada, moderna. O que em outros tempos tinham que ir pessoalmente, agora, com todo o adiantamento, vejam, se realiza e se cumprem certas coisas, mas depois, mais adiante, podem ver que já em uma escala maior, sem limites, e
Muito menos se quiser ir a um lugar. Veja, como ele nos falou, que se tiver tempo para fazer algum percurso, algum tour, se for essa etapa, o sétimo selo, quiser fazer alguma viagem, um percurso, ele faria. E veja, Deus também cumpriu essa palavra. Foi dado e está sendo feito um percurso em alguns lugares até onde Deus nos permita ter essas viagens. Mas vejam que tudo é cumprindo as Escrituras e depois já Deus continuará realizando e cumprindo profecias e Escrituras até que chegue o momento onde já o cumprimento de todas chegará ao seu final, na etapa até ser transformado, porque depois continuarão profecias se cumprindo, as que correspondem a 30, 40 dias, as que correspondem a ceia das bodas do Cordeiro, a que corresponde ao milênio e à eternidade. Agora continua dizendo, este é o tempo mais importante de todos os tempos, por isso é que Deus permitiu que surjam todos esses descobrimentos no campo da eletrônica e nos demais campos, para que assim hajam as facilidades que são necessárias para esta grande manifestação da parte de Deus por meio de Cristo, o anjo do pacto, no qual Deus estará ali operando. O anjo do pacto que aparecia a Moisés naquela coluna de fogo. Bom, hoje vocês já sabem as especificações, já viram também a foto da maquete de uma grande carpa catedral que em Porto Rico está se construindo, e eu respaldo esse projeto porque eu tenho uma base bíblica profética correspondente a esse tempo final. E para ser cumprida neste tempo final, em algum lugar tem que aparecer. E até se mais adiante aparecer em outros lugares, pois também são bons, ou seja, lugares grandes também. Haverão muitos lugares e talvez estádios. Agora vejam, isso tudo vai se usar, porque vejam, ele diz, em outras nações haverão muitos lugares, talvez estádios em outras nações que se encham para ver transmissões. Isso não acontece quando tem uma luta de boxeadores famosos. Isso não acontece também quando tem uma transmissão de jogo famoso de futebol. Ou seja, isso tudo já é possível e não pode ter algo maior do que tenha acontecido ali na política, na ciência, ou nas artes, ou no mundo religioso, do que aquilo que está prometido para acontecer, que vai ser a nível mundial. Assim que isso vai conectar também com as duas oliveiras, vai conectar com muitas outras coisas que estão prometidas. E para não abrir muito esse mistério, eu espero que vocês sejam compreensivos e entendam que esse projeto todo está marcado no que está prometido para esse tempo final. Ou seja, é algo que está sendo feito dentro de um contexto bíblico, profético. E vejam essa mensagem também, o sinal para a geração incrédula, que foi pregado 4 de abril de 1999 em Caiei, Porto Rico, diz: mas vem a ressurreição dos mortos em Cristo, que é um sinal. Mas quando o mundo vê esse sinal cumprido, se vêm alguns dos mortos ressuscitados, se cheguem a ver, ou seja, se vamos dizer que cheguem a ver algum dos que vão ser ressuscitados, não crerão que estes são dos mortos que ressuscitaram. Por quê? Porque até os discípulos de Jesus Cristo, quando Cristo ressuscitou no primeiro dia, não acreditavam que Ele tinha ressuscitado. Não acreditaram nos que tinham ressuscitado. E até quando Ele se apresentou diante deles, não creram. E Ele disse, agora vejam que a estes, Ele vai mostrar talvez certas coisas, mas vejam, vejam que este sinal que nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui, ao ser visto mundialmente, a maioria vai ver. Agora, aqueles que não poderão ver por alguma situação, não se preocupe, porque então vai ser mostrado e vocês vão ver, ele se mostrará, mas até aqueles que não viram, nenhum dos que vão ressuscitar e sejam dos incrédulos, então, e ver um deles que ressuscitou, ou até uma das duas oliveiras, muito menos vão crer. Agora, por quê? Porque não vai se revelar a eles. Agora continua dizendo, ele disse, vejam, o espírito não tem carne e osso como eu tenho. Eles achavam que era um espírito e agora o mesmo que eles esperavam, porque Cristo havia prometido, não criam. Um pouquinho mais adiante diz, vejam que também estará a grande tribulação,
que será um sinal também para os incrédulos, de que estarão vivendo nesse tempo final. Ou seja, se com os sinais proféticos de bênção para a igreja não creem, ou seja, se o que Deus está realizando hoje eles não creem, então vejam, vão crer com os sinais dos juízos divinos quando estejam derramados sobre a terra. Por isso, muitos dirão, mas não tinha que ter um arrebatamento? Não foi prometido que haveria um arrebatamento antes disso? Ou seja, vai ser dito a eles, isso já aconteceu, isso já está no passado. Continua dizendo, e também haverá outro sinal que terá a ver com morte e ressurreição, que vai ser o sinal da morte e ressurreição das duas oliveiras. Agora aí já estão adotados. Quando isso já aconteça, eles já estarão adotados ali, de acordo com Apocalipse 11, versículo 3 ao 7, e este sinal o verão até por televisão. Mas com esse sinal que eles vão ver, não vai ser para a salvação deles. Com este sinal da ressurreição virá um terremoto tão grande que morrerão milhares de pessoas. São os 7.000 que diz que morrerão ali na cidade, e não se sabe através do mundo quantos mais morrerão se o mundo todo estremecer. Como aconteceu na crucificação de Cristo, que houve um grande terremoto onde as pedras se abriram e houve uma ressurreição. Porque vejam que essa ressurreição de Jesus, a qual ele já tinha falado, ou seja, ele já tinha profetizado que isso se realizaria. Em uma anotação de uma mensagem, vamos ver se eu tenho por aqui, ele nos deixou ali escrito, diz, nenhum líder religioso profetizou, disse que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Ou seja, nesse tempo e naquele tempo de Jesus para trás, ninguém tinha falado que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Como muito menos nesse tempo final. Nenhum dos mensageiros, nenhum líder, nenhum ministro disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Mesmo que mate Apocalipse 11, depois de 3 dias e meio vai ressuscitar. Apenas o instrumento desse tempo final que está vivo no meio da igreja disse e que isso terá cumprimento. Este é o sinal que verá os seres humanos. Agora vejam, aqui em uma anotação também que ele nos deixou, onde diz um grande terremoto, e escreve um terremoto quando o 6º selo for aberto, um grande terremoto quando ressuscitaram as 2 oliveiras, e também escreve aí, quando o 7º anjo tocou a 7ª trombeta, houve um grande terremoto. Agora vejam, no livro de Citas, na página 57, que é um extrato da mensagem das 70 semanas de Daniel, que está na página 155 do livro que vocês têm, e desta versão é a 135, está esse extrato aí. Ele nos diz, página 57, parágrafo 499 diz, e vigie, ou vejam, esses 3 profetas, esses 2 profetas, ou estes 2 profetas, quando se levantam aqui, quando diz se levantam aqui em cima, aqui ele diz quando se levantam aqui, e no meio da semana eles são cortados assim. E aqui, na mensagem, no livro das 70 semanas de Daniel, onde diz, e na metade da semana, diz, escreve em cima, a metade da semana 70. E se é na metade da semana 70, aí está se falando que é antes desses 3 anos e meio. E na metade da semana são cortados assim, então começa a batalha de Armagedon.
Então Deus mesmo começa a falar, e aqui no livro, então, Deus começa a falar, Ele mesmo. Então, Ele, aqui em Citas, Ele escreve ressurreição. E ele fica de pé e começa a lutar. Esses profetas estão atingindo, golpeando a terra. Aqui ele diz, esses profetas estão ferindo a terra. Eles estão pregando o nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando da mesma maneira. Aqui eles estão batizando da mesma maneira. Eles estão seguindo. Eles estão fazendo a mesma coisa que os primeiros pais pentecostais fizeram. Aí ele escreve à direita no livro, ele escreve batizam. E ele escreve em cima, na metade da semana, e também escreve batizam. Ou seja, que nesse tempo, no centro aí, quando se deteve a semana número 70, lá no tempo de Jesus, porque ele cumpriu a primeira parte da semana número 70, ele se deteve, mas veja até onde chega essa etapa, onde vemos os batismos. E observem que em 2000, ali o nosso irmão William nos falou, porque todos pensavam que já estava na dispensação do reino, e vejam que para realizar batismos, chamamentos para receber o Senhor, como seu único e suficiente Salvador, e ser batizados em água e receber o Espírito Santo, isso é sob a dispensação da graça. E até 2000, então, se pensava que já estava na dispensação do reino, pelo que estava se realizando, a obra que estava se realizando, e as pregações e mensagens. Mas quando ele fala isso ali, e mesmo assim não se entendia abertamente, depois veio a se compreender mais adiante e completamente agora, nesse tempo. Agora vejam que ali ele diz, nesta página 57, na 499, ele escreve, pregam o nome e batizam no nome de Jesus. E batizando no nome de Jesus. E escreve, batizam Moisés e Elias, e escreve, morrem antes dos 3 anos e meio. Quando é que esta profecia e esta visão que viu essa irmã de Apocalipse 11, desse instrumento onde o Espírito Santo está operando esses ministérios, antes dos 3 anos e meio, não é nos 3 anos e meio da grande tribulação, embora algumas mensagens você vê que ele deixa trancado aí, não abre esse mistério, mas vejam, com tudo o que ele nos deixou, e na abertura do 6º selo e abertura do 7º selo, está se dando a conhecer os tempos exatos. Por isso que ele diz no livro das 70 semanas de Daniel, que não vai falhar nem por um minuto, tem estado se falando claramente, ou seja, abrindo esse mistério. Agora lembrem que quando se abre um selo, tem um distúrbio religioso. Quando se abre uma trombeta, há um distúrbio político. Agora, se é parte desses 3 anos e meio, por isso que as 70 semanas de Daniel aí nos fala que é na metade da semana 70, ou seja, que este é o tempo no meio, onde no final deste tempo, onde está já a ponto da igreja ser raptada, aí é a mudança da graça com a dispensação do reino, e aí é onde acontece tudo isso. Agora, vocês vejam algo aqui, porque diz que Moisés e Elias batizam no nome de Jesus. E diz, batizando no nome de Jesus. Aqui no livro das 70 semanas de Daniel, ele escreve ali, na metade da semana, escreve batizam. Agora vejam em uma mensagem que ele pregou, intitulada A Grande Voz de Trombeta, em Êxodo do Último Dia, que foi pregado 9 de janeiro de 2000, em Caiei, Porto Rico, diz, eu quero dizer-lhes que vem uma etapa, e parece que já está começando, onde serão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e na era de pedra angular, e por ministros da era de pedra angular, juntamente com o mensageiro da era de pedra angular, serão batizados milhares de pessoas.
Não apenas os escolhidos, mas também milhares que virão no final para entrar ao programa. Mesmo que depois que sejamos transformados, os que entrarão passarão pela grande tribulação, mas nós estaremos prontos, preparados e transformados e iremos logo com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora veja, nos chama a atenção aí nesse parágrafo que eu li, um montão de coisas que ele falou ali em conjunto, mas que agora se entendem completamente. Porque vejam, na primeira vinda do Senhor, nos diz que Jesus não batizava. Mas vejam que como foi falado, e Deus trancou e falou esse mistério, tanto que esse ministério do qual estaria no meio da igreja noiva, ou seja, seria um ministro pertencente à igreja noiva, um redimido pelo sangue, o qual, vejam, Deus, e vejam no qual Deus estaria cumprindo a sua vinda. Agora vejam, em 2000, começaram os batismos e em 2002, veja, já teve um instrumento, um ministério que esteve batizando até certo momento, se realizou esses batismos e depois continuou o copastor ali em Porto Rico. Primeiro comecei um tempo, vejam, e depois continuou o meu copastor, William Pérez. Agora vejam como tudo que foi falado pelo reverendo William Branham e tudo que foi falado pelo Dr. William Souto Santiago, depois nós vemos em cumprimento. Ou seja, que tudo tinha que ser cumprido na forma onde estaria se realizando e cumprindo essa profecia. Ou seja, que, vejam, o que o reverendo William Branham falou nas 70 semanas de Daniel, que eles viriam batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, se cumpriu. Ou seja, esse instrumento onde o Espírito Santo estaria operando o ministério de Moisés e Elias, esse instrumento, mesmo sem ele saber, estava cumprindo essa profecia que o nosso irmão Branham falou e também o que o nosso irmão William falou aí nessa mensagem que estivemos lendo, porque vemos que o nosso irmão William não batizou. Não podia batizar porque, vejam, não era um instrumento no qual essa profecia se cumpriria. Do que esses ministérios também estariam batizando junto com os ministros da Era de Pedra Angular, ministros que subiriam à Era de Pedra Angular. Porque nem todos subiram, mas, melhor, tem alguns que estão voltando e indo novamente para trás, porque, vejam, o Espírito Santo fez o trabalho de tirá-los. Mas depois, mais adiante, se ouve essa voz de que nesse tempo final se falou, sobe aqui, mas como eles não gostam da porta, não gostam da voz, não gostam da maneira que Deus está cumprindo isso, então eles preferem voltar novamente a Laodiceia e se trancam lá, entram lá, onde está o diabo encarnado ali naquela era. Esse é o trono, o assento de Satanás. E aí se confundem tanto os ministros como os que estão ouvindo aí nesse lugar. Voltam para trás, o qual vocês já viram. Mas vejam que isso tudo tem que ser assim para que as Escrituras se cumpram. Agora, vejam, continua dizendo, aqui o nosso irmão William, vamos deixar este sinal tranquilinho aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Mas quando isso aconteça, lembrem, as duas oliveiras já estarão adotadas. E por isso poderá acontecer essa ressurreição. Assim como Cristo já estava adotado quando morreu e depois pôde ressuscitar, esse é o único instrumento que, estando vivo, pode pôr a sua vida para voltar a tomá-la. Um corpo glorificado e eterno que retorna à ressurreição, a qual lhes é dado esse corpo, aos que vão ressuscitar, não podem morrer.
apenas podem morrer um corpo de carne e pode ressuscitar esse mesmo corpo de carne estando adotado, ou seja, pode pôr a sua vida e quando ressuscite, ressuscita em um corpo eterno e glorificado, daí para jamais voltar a morrer. Mesmo que vejam, algumas vezes ele colocava isso nos 3 anos e meio, mas vejam que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações. Esse último instrumento, qual, adotado, pode dar sua vida a esse corpo de carne, e quando ressuscita, este sinal a qual será visto a nível mundial, já ressuscita com o corpo glorificado e eterno, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Se tudo é tão simples, o que acontece é que esta mesma simplicidade é uma simplicidade e singeleza divina. Muitos falam isso é tão simples e tão grande, mas outros falam, não pode ser isso. Vê? O simples é um véu para o incrédulo. Agora, quando se diz de simples e simplicidade, se refere a quando é aberto o entendimento da pessoa e pode ver. Quando não, é complicado e não pode vê-lo, não pode dizer que é simples, que é singelo. Agora vejam, diz, assim como Cristo já estava adotado quando morreu e depois pôde ressuscitar, vamos deixar essa partezinha quietinha aí, já que isso é para outra etapa. Vamos aproveitar bem nosso tempo nessa parte de pré-adoção, vendo os sinais desse tempo final, reconhecendo-as e assim estando atentos e preparados para ser transformados nesse tempo final. O parágrafo diz, já disse que verão muitos sinais, mas não vão entender. Mas depois vão ver, a ressurreição das 2 oliveiras. E estes sim verão e entenderão, porque verão com seus próprios olhos, mesmo que seja pela televisão. Agora, mais adiante, vamos ler aqui um parágrafozinho desta mensagem, ou 2 parágrafozinhos desta mensagem, A Ordem da Transformação, que foi pregado 12 de dezembro de 1976, em Caia, em Porto Rico, diz: vimos que Moisés e Elias têm a ver com a ressurreição, e eles são os que trazem a ressurreição. Quem traz a ressurreição? Moisés e Elias. Nenhum dos mensageiros que partiram trouxeram aos da 6ª dimensão, e consequentemente não foi neles que se cumpriram estas promessas. Encontramos que os da 6ª dimensão dizem que eles estão esperando ali, e quando o 4º Elias foi ali, eles disseram ao 4º Elias que o Senhor haveria de ir ali, a 6ª dimensão, e iria onde? Aonde onde estava Elias, e o julgaria. Tu serás julgado, e então retornaremos à terra e tomaremos corpos. Como? E o que é isso? Ressurreição. Por isso nos diz na página 12, veja como se move, vamos ver ali, do parágrafo 96. Diz, muitas vezes está escrito nas entrelinhas, quando obtenhamos nossa grande carpa e a coloquemos em alguma parte, então tomaremos um tempo para falar destas coisas que estão nas entrelinhas. Observe a ressurreição e as coisas como se movem ali. E aí escreve, na carpa igual à ressurreição, porque é no meio da igreja noiva, onde estaria esta grande carpa catedral e onde esses ministérios estão operando, ou seja, operados pelo Espírito Santo, esses ministérios de Moisés e Elias, e no meio dessa obra, desse trabalho, vai acontecer a ressurreição. Agora continua dizendo, o ver aí, quando os santos apareceram lá, apareceram quando o Senhor ressuscitou, e houve um terremoto na ressurreição, e assim acontecerá aqui com a ressurreição de Moisés e Elias. Haverá um terremoto, e os santos aparecerão. Não podem aparecer os santos depois da grande tribulação, os que estão na 6ª dimensão, ou seja, não podem colocar as 2 oliveiras morrendo na grande tribulação. Aqueles que vão ressuscitar antes da grande tribulação. E vão ressuscitar porque eles receberão primeiro no céu, na 6ª dimensão, a vinda do Filho do Homem, ou seja, no ministério de Moisés e Elias, esse instrumento receberão ali, e aos 3 dias e meio retornará à terra. Isso acontece antes de começar a grande tribulação,
Como também selar os 144.000 acontece antes da grande tribulação, o qual diz na página 300, vamos ver aí, 359, me parece que é, onde ele nos fala disso. Vamos ver aí, 359 dos selos. Diz, mas Jacó disse, eu não vou te deixar ir se não me abençoares, não podes partir. Eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança em minha situação. Estes são os 144.000, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando por fim eles vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144.000 das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. E vejam que algumas mensagens o nosso irmão Branham coloca, sendo selados esses 144.000, nos 3 anos e meio. Agora, a pessoa precisa ver a que 3 anos e meio se refere. E a revelação, ao ter múltiplos cumprimentos das profecias, veja, tem múltiplas revelações, e aí é onde Deus esconde dos incrédulos, esconde daqueles imitadores e personificadores, para que não enganem os escolhidos. Mas o escolhido não poderá ser enganado. E continua dizendo, os santos aparecerão. E lembrem que isso nos fala na 373 do livro dos selos, que diz aí que a terra começará com essas contrações violentas e tremendas sacudidas, como aconteceu na ressurreição de Jesus, ou seja, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, e os santos do Antigo Testamento. Diz, lá estiveram como 40 dias, como 40 dias estiveram os santos ressuscitados. E quantos estarão aqui? Essa é realmente uma boa pergunta, o qual o quarto Elias pode responder-nos. Vamos pedir que ele nos diga então, que nos diga com relação à ressurreição e ao tempo que estaremos aqui. Agora, já viram então, depois da ressurreição, o tempo que nos restará aqui vai ser 1 mês ou algo assim. Isso dá lugar ao quê? A que possa ser menos e pode ser mais. Mas não vai ser tanto mais, desejaríamos que fosse menos. Do que isso depende? Veja do que depende. Por isso diz, ou algo assim, porque diz, o próximo será, o irmão William está lendo, desta citação da 11A, parágrafo 112, diz, o próximo será uma varrida juntando o grupo e 1 mês ou algo assim, ela terá ido. Tão logo ela tenha sido juntada. Ou seja, vamos ver aí a 11A, que o nosso irmão William citou aí no parágrafo 112, diz, não podem ver que estamos no tempo do fim? Tudo está terminado. O próximo será uma varrida juntando este pequeno grupo em 1 mês ou algo assim. Ela terá ido. Tão logo ela seja juntada, estamos no final. Não resta esperança em lugar nenhum. Povo, corre para Cristo. E aí em cima ele escreve Moisés e Elias. Ou seja, dizer à igreja noiva hoje, povo de Deus, corre a Moisés e Elias. Ou seja, povo africano, povo americano, América Central, América do Norte, os que estão lá, América Central, Caribe, América do Sul, o mundo todo, onde esteja um escolhido de Deus, corre para o ungido, corre para Moisés e Elias. E aí ele escreve do lado também, 1 mês, desenha uma pedra angular, 1 mês e escreve em 30 dias. E em cima ele escreve, uma varrida é igual em 1 mês. E continua dizendo o nosso irmão William, e se chegar a ser juntado em 15 dias, porque a coisa é tão logo ela seja juntada, a mensagem para todas as nações. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, a mensagem para todas as nações, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.